Os carros elétricos existem há mais de 100 anos e são tão antigos quanto a própria ideia de um automóvel. No entanto, foi nesta época que os primeiros circuitos elétricos foram desenvolvidos, no final do século XIX. Por isso, não havia uma forma realmente eficaz de armazenar esta energia sem estar conectado a uma central de distribuição. Assim, os motores a combustão acabaram ganhando a cena, pois produziam energia na hora através do consumo de combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, coisa que a humanidade já estava habituada a fazer. Hoje já existe um consenso de que a dificuldade em fazer carros elétricos eficientes não está no fato de transformar a energia elétrica em cinética, ou seja, em fazer a eletricidade gerar movimento no veículo, mas em armazenar esta energia para ser usada aos poucos ao longo do trajeto. De forma simples, o maior problema dos carros elétricos sempre foram e ainda são suas baterias. Fora isso, eles são superiores em quase tudo. O torque é instantâneo e não depende do giro do motor. Em geral, eles são mais leves, pois na maioria dos casos, as baterias não pesam tanto quanto o motor a combustão, o que os torna mais efetivos na relação desempenho-consumo. Eles também possuem mais espaço, pois na falta do motor é possível criar outro porta-malas em uma das extremidades. E também é mais fácil fazê-los trabalhar com energia limpa, porque além de não emitirem poluentes, a energia elétrica que os alimenta pode vir de fontes renováveis, como usinas solares e eólicas. Porém, os carros elétricos ainda possuem duas grandes desvantagens: a baixa autonomia e o alto tempo de recarga, que limitam sua utilização para pessoas que residem em centros urbanos e precisam rodar poucos quilômetros diariamente. Mas isso pode estar prestes a mudar, e melhor, por conta de uma iniciativa brasileira. É isso mesmo. Atualmente, os veículos elétricos já estão bem mais populares por aqui, e não apenas nos carros de passeio, mas em veículos de serviço, como ônibus e caminhões. E são justamente eles que estão à frente dessa inovação. A empresa de mineração brasileira, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM, junto com a japonesa Toshiba e a montadora alemã Volkswagen, desenvolveram um novo tipo de bateria de lítio usando nióbio em sua composição que poderá revolucionar o mercado. A primeira geração desse tipo de bateria já foi inserida em um ônibus e os primeiros testes reais começaram a ser feitos neste ano de 2024. Até agora, o protótipo está gerando ótimos resultados, o que é bastante animador. Nessa primeira versão, as baterias que dão 60 km de autonomia precisam apenas de 10 minutos para serem carregadas completamente, muito diferente das 8 ou até 12 horas, que normalmente são usadas para conseguir reabastecer eletricamente um veículo como este. Nesse vídeo, nós iremos contar tudo sobre este projeto, além de te apresentar o grande protagonista dessa história, o nióbio, um mineral que pode ser encontrado basicamente apenas no Brasil e que poderá nos lançar no mercado internacional de tecnologia por conta de seu potencial revolucionário. O nióbio foi descoberto em 1801 pelo químico inglês Charles Hatchett, que estava organizando e catalogando minerais no Museu Britânico de Londres, quando se deparou com um elemento que não tinha informações registradas. Depois de realizar algumas análises, Hatchett percebeu que, realmente, se tratava de uma nova substância, que ele batizou de colúmbio, em homenagem ao descobridor da América, pois a amostra analisada por ele havia sido encontrada aqui. No entanto, outros pesquisadores analisaram os resultados e perceberam que o elemento tinha propriedades muito similares ao tântalo, um metal que já foi conhecido na época. Foi só em 1850 que as características da nova substância puderam ser diferenciadas, e ele foi finalmente reconhecido pela União Internacional da Química Pura Aplicada, chamando-se nióbio, em homenagem à deusa grega Níobe, filha de Tântalo, que deu nome ao outro metal semelhante. Ambos fazem parte da mesma família na tabela periódica, sendo considerados metais de transição. Em sua forma mineral, o nióbio tem um aspecto lustroso, de coloração cinza, podendo adquirir tons azulados quando exposto a condições ambientais por muito tempo. Apesar disso, ele é extremamente resistente, tanto ao calor como à oxidação e à corrosão, e é um ótimo condutor de energia, tanto elétrica quanto térmica.
Por conta disso, as primeiras aplicações práticas do nióbio no século XX foram na fabricação de condutores de fluidos, especialmente para transportar água e petróleo, e na composição de ligas de aço, pois ele torna esse material mais leve e resistente para ser usado na construção civil, indústria automobilística, aérea e por aí vai. Por ter baixa aderência de nêutrons termais, o nióbio também se tornou muito útil em usinas nucleares. Ao mesmo tempo, por conta de sua alta condutividade elétrica, ele passou a integrar dispositivos altamente tecnológicos, como máquinas de ressonância magnética, além de baterias, seu novo grande destaque. Outra informação muito importante sobre o nióbio é que ele não é encontrado com tanta facilidade ao redor do mundo, como acontece com outros metais. Na verdade, 90% de todo o nióbio existente no mundo está aqui, no Brasil, especialmente em Araxá, Minas Gerais. Isso nos coloca no centro das pesquisas e da exploração desse minério, além de nos tornar os maiores exportadores e os protagonistas das inovações que foram feitas por conta deste elemento. Atualmente, as maiores reservas são exploradas pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM, uma empresa privada fundada pelo banqueiro brasileiro Walter Moreira Salles, que detém 70% dos direitos de mineração. Os outros 30% foram vendidos para empresários e companhias da China, Japão e Coreia do Sul, alguns dos maiores consumidores do mundo. Mas como é que o nióbio poderá revolucionar as baterias elétricas? Ele irá substituir as baterias de lítio, que já são eficientes? Na verdade, não. Mas ele pode melhorá-las, assim como já faz com outros componentes, ligas e metais, fornecendo suas propriedades para melhorar ainda mais os atributos de outros sistemas. No caso das baterias, o nióbio pode ser usado como no protótipo que vamos apresentar a seguir, no ânodo, o polo negativo das baterias. Geralmente, o elemento usado nesses casos é o grafite, que também tem boas propriedades condutivas, mas as ligas de nióbio que estão sendo testadas provaram ser muito mais eficientes e resistentes, o que no final do processo diminui os custos e aumenta a durabilidade e a segurança. No Brasil, as principais pesquisas tiveram início entre 2018 e 2019 com a CBMM, que é a maior detentora do minério no mundo, encabeçando projetos com outras entidades, como o Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica e a empresa de tecnologia japonesa Toshiba. A colaboração com esta última rendeu ótimos resultados. Em 2021, eles convidaram a Volkswagen para participar do projeto, utilizando a estrutura para ônibus elétricos que já estava sendo desenvolvida pela companhia alemã para testar as novas baterias. O ponto forte deste projeto foi ter criado uma nova liga de nióbio com titânio para substituir os polos negativos de grafite das baterias convencionais, diminuindo exponencialmente o tempo de recarga necessário para completar um ciclo, além de prolongar a vida útil em até 3 vezes, fazendo com que as células suportem até 10.000 ciclos antes de apresentar falhas ou problemas relacionados ao desgaste dos materiais. Até agora, os ônibus e caminhões elétricos da Volkswagen que usam baterias convencionais têm um sistema de carregamento configurado para o período noturno. Isso significa que os veículos passam boa parte do dia em operação, mas precisam parar por um turno inteiro para serem carregados. Com isso, é inviável investir em grandes frotas, pois os pátios de carregamento consumiriam muito espaço, além de exigirem uma rede robusta para puxar muita energia ao mesmo tempo. Durante o dia, grande parte dessa estrutura seria desperdiçada. Com os ciclos de carregamento rápido proporcionados pelas baterias de lítio-nióbio, NTO, esse problema estaria resolvido. Apenas 10 minutos, ligado na tomada, e o veículo já teria 100% de sua autonomia disponível para ser usada. O único problema é que essa autonomia ainda é relativamente baixa. 60 km para um ônibus com capacidade de 18 toneladas. Mas os responsáveis pelo projeto já pensaram em uma solução para essa limitação. No dia 19 de junho de 2024, as empresas envolvidas apresentaram um protótipo que entrou em fase de testes práticos. Segundo os responsáveis,
O veículo foi desenvolvido para atuar em rotas urbanas e está equipado com 4 baterias NTO com capacidade útil de até 30 kWh. O pulo do gato é que essas baterias podem ser carregadas por um pantógrafo, uma espécie de plug que é conectado no teto e que poderá estar localizado em algum ponto da rota, sem que seja necessário que o veículo volte para a garagem para reabastecer. Dessa forma, além de poupar bastante tempo, economiza-se também no espaço, já que os veículos serão carregados durante o trajeto que eles já iriam percorrer. Bom, ainda não existe data para o lançamento comercial oficial, nem mesmo estimativa de valores, mas os testes estão bastante promissores e tudo indica que não teremos que esperar muito. Além disso, a bateria em si já se provou ser segura e eficiente, e ao que tudo indica, ela poderá ser comercializada a partir de 2025, para que outras empresas possam usá-las em seus próprios projetos, aumentando ainda mais as chances de sucesso dessa inovação, que tem um toque brasileiro bem importante. Outro ponto que está sendo discutido é se essa tecnologia poderá beneficiar outros veículos, como carros de passeios. A resposta para isso ainda é meio nebulosa, mas tudo indica que sim. Esse projeto, de maneira muito específica, atuou no ramo de grandes automóveis que precisam fazer trajetos curtos e previsíveis. Por isso, o tamanho e capacidade de carga e carregamento das baterias já é muito eficiente, mas elas não funcionariam bem para viagens longas. Além disso, precisamos lembrar que os gastos energéticos de um ônibus e um carro de passeio são muito diferentes. Os ônibus precisam de muita força. Usam eletricidade para abrir portas com frequência, para manter a temperatura estável em um espaço maior. Veículos menores têm outras necessidades, e por isso suas baterias precisam ser desenvolvidas de forma adequada para o seu uso. Então, sim, as baterias que usam nióbio em sua composição são bastante promissoras e podem revolucionar o mercado de carros elétricos em um futuro próximo. Mas esse não foi exatamente o objetivo do projeto desenvolvido por essas empresas que mencionamos. Ainda assim, poder contemplar uma contribuição tecnológica como essa já é um grande privilégio, especialmente se pudermos dizer que uma grande mudança no paradigma dessa área teve um dedinho daqui do Brasil. Não é não? Até a próxima.